E aí, galerinha? Beleza, beleza, beleza? Galera, vamos lá. Deixa eu passar uma paradinha aqui pra vocês, tá bom? Matematizei na área, tá? Vou fazer um react dessa mulher aí. Ela está explicando praticamente aquilo que eu utilizo hoje para jogar, seja ele no mercado financeiro, Forex, OB, ou até mesmo cassino. Galera, a matemática, sempre falei para vocês sobre probabilidade, sobre cálculos probabilísticos, que eu não jogo por padrão, porque o padrão a casa já tem. Então, se você ficar jogando sempre, vai te dar muita confiança e tudo mais. Mas eu uso a probabilidade a meu favor. E essa mulher, ela está praticamente entregando tudo que nós precisamos ouvir sobre os jogos e tudo na nossa vida, tá? Tudo na nossa vida existe a matemática que você pode estar explorando, tá? E vamos acompanhar um pouquinho aqui o trecho que ela fala sobre as casas de apostas. Você já se pegou pensando se a sorte realmente existe? Aqueles momentos em que tudo dá certo, uma sequência inesperada de vitórias. Mas será que isso é obra do acaso ou existe uma força matemática maior que governa esses eventos? Bom, no vídeo de hoje vamos mergulhar em um dos teoremas mais poderosos e intuitivos da probabilidade, a lei dos grandes números. Olá! Sejam muito bem-vindos ao Matematizei. Imagine um cenário comum, um apostador em uma maré de sorte, acertando 3, 4, 5 apostas seguidas. Ele começa a acreditar que desvendou um código, que encontrou um segredo para vencer o sistema. Mas a matemática tem uma perspectiva diferente. Ela nos mostra que no longo prazo a aparente aleatoriedade do curto prazo se dissolve e os resultados convergem para o que é estatisticamente esperado. Então, galera, o que ela quis dizer foi o seguinte: que no longo prazo, né, tudo que você faz hoje, ao longo prazo, não significa que vai estar da mesma forma. Por isso que muita gente opera padrão dentro do mercado, tá? Muita gente opera padrão. E o que ela está tentando nos passar é que você pode acertar uma vez ou outra, né? Mas a longo prazo você vai errar mais do que acertar, porque em questão de probabilidade, tudo muda. O mercado ele muda o tempo todo, então você tem que estar em constante mudança, né? Junto com o mercado para conseguir obter êxito, tá? Nesse processo que você está fazendo aí, seguindo o cassino. Então, não só o cassino, como no mercado geral. E é interessante seguir com o que ela está falando, que no longo prazo nada se sustenta, e sim momentaneamente. Essa é a beleza e o poder da lei dos grandes números. Pense no exemplo clássico do lançamento de uma moeda comum. Nos primeiros lançamentos, a sequência pode parecer completamente aleatória. Cara, coroa, coroa. Não há um padrão óbvio. A proporção de caras pode estar longe dos 50% esperados. Mas continue lançando essa moeda centenas, milhares, milhões de vezes. O que você observará é fascinante. A proporção de caras ou coroas começará a se estabilizar, se aproximando cada vez mais do valor teórico de 50%. Mas por que essa convergência acontece? Para entender isso, precisamos retroceder no tempo e conhecer um gigante da matemática. Engraçado que a moeda ela tem 50%, 50 cara, 50 coroa, né? Mas quando você joga, por que não cai então 50 cara, 50 coroa? É isso que ela está explicando pra gente. A matemática ela é incrível, pessoal. E aplicando a probabilidade, tá? Nos dá um resultado de que os 50% na verdade ele não existe. Ele pode até ser alcançado ao longo do tempo, tá? Para quem estuda matemática sabe disso. Pode até ser alcançado conforme a pessoa vai jogando, obter o êxito de 50%. Mas na verdade ele não existe. Apesar da moeda estar 50%, ele não existe. E é isso que ela vai explicar agora. O porquê que no longo prazo nada se sustenta. Você vai entender. Eu vou deixar quieto que você vai entender direitinho porque que no longo prazo nada se sustenta se você continuar fazendo da maneira que você faz.
Jacob Bernoulli, um matemático suíço do século XVII, que formulou o primeiro resultado formal dessa lei, conhecido como a lei fraca dos grandes números. Em termos simples, essa lei afirma que à medida que o número de repetições de um experimento aleatório aumenta, a média dos resultados observados, que é a média da amostra, se aproxima da média esperada do experimento, que é a média da população. Bom, traduzindo para nossa moeda, se realizarmos uma quantidade muito grande de lançamentos, a média da amostra, que é a proporção de caras obtidas, se aproximará da média populacional, que é a probabilidade teórica de obter cara, que é de 50%, com uma probabilidade cada vez maior. Isso significa que quanto mais vezes jogarmos a moeda, mais confiantes podemos estar de que a proporção de caras estará próxima de 50%. A aleatoriedade individual dos lançamentos se dilui na vastidão dos grandes números, revelando a ordem subjacente das probabilidades. Mas será que essa previsibilidade de longo prazo pode ser explorada para benefício em jogos de azar ou apostas? É aí que a compreensão mais profunda da lei dos grandes números se torna crucial. A lei fraca nos diz que a média tende a se aproximar da esperança matemática. E a probabilidade dessa aproximação ser boa aumenta o número de tentativas. Então, o que ela está dizendo ali simplesmente é: para que você consiga obter êxito nas apostas, você teria que aumentar a quantidade de jogadas, né? O que aí nessa parte eu não concordo, porque como ela mesmo fala, né, que a matemática ela não erra, a matemática ela é exata, ela quis dizer que para você conseguir um retorno de 50%, né, no arremesso daquela moeda, você teria que jogar várias e várias vezes para chegar nessa proporção que é a lei a lei forte, né? A lei fraca e a lei forte, conforme ela está explicando ali. Mas na verdade, dentro do cassino, se você jogar muito, você vai perder com muito mais frequência. Então essa lei não vai aplicar, tá bom? Quanto mais você jogar, melhor vai melhorar a sua projeção. Mas por outro lado, vamos entender o lado dela, tá? Se você olhar por outra visão, a parte que ela quer explicar. Isso significa que quanto mais tempo você passar na tela do computador, mais tempo você passar jogando, né? Aí você chega nessa proporção que ela está falando. Você vai pegando a autoconfiança. E essa autoconfiança vai fazer você chegar no denominador comum, que seria acertar as apostas com mais frequência. Porque você acaba, né? Treinando tanto aquela repetição, várias e várias vezes, que você acaba acertando com maior frequência. Mas, pessoal, vamos lá. Voltando ao que eu disse ali atrás, se você fizer isso num dia só, em 24 horas, jogando o tempo todo, você vai perder. Mas se você faz isso ao longo da sua vida, 1 ano, 6 meses, 3 anos, 5 anos, repetindo aquele mesmo processo, você vai ganhar. Então aí se aproxima da lei que ela está falando. Tá entendendo? Que não é você jogar todos os dias, o tempo todo, achando que você vai conseguir obter a perfeição. Não, isso aí é tempo de casa. Quanto mais tempo você jogar ao longo dos dias, ao longo dos meses do ano, você obterá o resultado. Então eu quero deixar essa nota aqui nesse vídeo dela, tá bom? Que tá muito top. Essa mulher é fera. Mas será que essa aproximação acontece sempre? Há alguma garantia de que em um número suficientemente grande de experimentos, os resultados certamente se alinharão com o esperado? E é aqui, então, que entra a lei forte dos grandes números. Ela foi desenvolvida posteriormente com contribuições de matemáticos como Pafnut Chebyshev, Emily Borel e Andrei Kolmogorov. A lei forte oferece uma garantia muito mais robusta. Ela afirma que a média da amostra converge para a média populacional, não apenas em probabilidade, como na lei fraca, mas quase certamente, ou com 1 de probabilidade. Bem, mas o que isso significa? Se a lei fraca sugere que a média amostral será próxima da média populacional com alta probabilidade para um grande número de observações, a lei forte afirma que,
Em um número infinito de observações, a média amostral converge para a média populacional com certeza absoluta. Aí, ó. Acabou de falar, acabou de confessar. Conforme você vai jogando, conforme você vai pegando experiência, né? Entendendo como é que funciona o mecanismo das casas de aposta, ao longo prazo você obtém resultado. Mas ela está querendo dizer, que eu entendi, você pode me corrigir se você achar que eu estou errado, ela está querendo dizer que ao longo prazo você não obterá êxito. Tá entendendo? Não obterá êxito, mas conforme você vem observando a casa, vem olhando o passado dela, que aí ela explicou nesse vídeo agora, quanto mais você vai olhando o passado, você vai se acostumando e você vai conseguir obter o resultado da média maior. Ou seja, vai conseguir obter o resultado melhor positivamente no longo prazo, porque você está há bastante tempo analisando o mercado. É isso que eu consegui entender através da matemática. Então é por isso que eu uso a probabilidade. É por isso que eu trabalho em cima de probabilística, tá? Não trabalho em cima de padrão. Porque o padrão a casa já montou em cima dessa média maior. Então o padrão já foi montado nessa grande média. Entendeu? Para fazer com que você venha perder. Então o padrão vai estar sempre puxando para casa porque já está calculado nisso. É isso que ela está tentando explicar para vocês. É isso que ela está explicando. Que o padrão da casa, que seria o padrão das cores, padrão dos números, padrões que a casa utiliza, faz com que a longo prazo a casa se sustente, não você. Mas se você for matematicamente, né, probabilístico, né, usando a matemática, você for seguir o que a casa dançar conforme a música, vamos estar entendendo? Dançar conforme a música, seguindo a média da casa, você consegue cálculos favoráveis às suas apostas. Consegue cálculos favoráveis a você, né? Não há margem para desvio persistente no longuíssimo prazo. A diferença entre a lei fraca e a lei forte pode parecer um detalhe técnico, mas suas implicações são profundas. A lei fraca é suficiente para muitas aplicações práticas, nos dizendo que para um número grande de experimentos é muito provável que a média amostral esteja perto da média real. Já a lei... Entendeu? A média fraca, ouve de novo o que ela falou, ó, sobre a média fraca. Forte pode parecer um detalhe técnico, mas suas implicações são profundas. A lei fraca é suficiente para muitas aplicações práticas, nos dizendo que para um número grande de experimentos é muito provável que a média amostral esteja perto da média real. Ou seja, quanto mais você repetir o seu processo, quanto mais você se familiarizar com as suas entradas no mercado, quanto mais você insistir naquele método que você achou ser correto, que está te dando a probabilidade maior, no longo prazo, essa autoconfiança vai se aproximar da média forte, entendeu? Então é isso praticamente que ela quer dizer. Que a fraca, ela sendo utilizada várias vezes, acaba se fundindo, né? Se juntando com a forte, fazendo com que você obtenha êxito nas suas entradas. Então, ou seja, ela está praticamente informando para vocês que se você entrar para o mercado agora, sem base nenhuma, sem fundamento nenhum, entendeu? Você não vai se sustentar no longo prazo. É praticamente isso que ela está dizendo. Só que ela está falando de forma matemática. Então você precisa alinhar-se para alcançar o seu objetivo a longo prazo. Então nós estamos buscando a nossa vitória ao longo prazo. Já a lei forte, com sua garantia de convergência quase certa, é fundamental em teoria da probabilidade em áreas que lidam com processos estocásticos de longo prazo. Um processo estocástico é essencialmente qualquer processo que evolui ao longo do tempo de maneira probabilística, onde o resultado futuro não é determinístico, mas sim influenciado por fatores aleatórios. Quando falamos de longo prazo, estamos considerando um grande número de repetições desse processo, ou a observação dele por um período estendido, tempo suficiente para que a lei dos grandes números comece a agir e a média dos resultados se aproxime do valor esperado. Entendeu?
Então, quanto mais você analisa o mercado, mais tempo você tem de tela, você encontra padrões que ao longo prazo ele começa a se sustentar. Então, vencer uma casa de aposta ou vencer o mercado financeiro, para quem já começou agora, é mais difícil do que quem já tem anos de casa, quem tem tempo de carreira, entendeu? Então, o que ela está falando é o seguinte: se você pegar o estocástico ele é um indicador de mercado, tá? De mercado financeiro. O estocástico é um indicador de mercado financeiro. Através do estocástico, você tem um histórico do passado, dentre 1000 velas, 500 velas, 50 velas, 200 velas, você marca no estocástico quantas velas você quer analisar. E ele vem dando o histórico do passado para você. Então, a partir disso daí, você pega o histórico do passado e tenta projetar ele no futuro, fazendo com que você tenha uma projeção do que vai acontecer no futuro. Trazendo isso para a casa de aposta, igual ela está tentando informar para vocês, é a mesma coisa que você pegar o estocástico que é o tempo, análise de tempo, né, do passado de mercado financeiro e usar a análise de tempo do passado de casa de aposta. Você pode pegar os números, principalmente roleta, para você que trabalha com roleta, você pode pegar os números da roleta, olhar o seu passado dos números das roletas, ver os números que mais saíram para tentar projetar no futuro. Só que ela está dizendo para a gente que com o tempo essa probabilidade ela vai mudando. O tempo muda as coisas, muda a forma, muda o jeito de operar. Então você precisa mudar junto. É por isso que o estocástico ele é importante nessa análise, tá ligado? Ah, eu não tenho esse estocástico no Futebol Studio ou no coisa. Tem. Se você olhar o gráfico passado, aquele histórico que ele te deixou no passado, você pode usar ele como um estocástico. Entender o que está acontecendo lá atrás para projetar lá na frente. Várias vezes eu dei aula sobre isso gratuitamente, falando sobre a leitura do passado, projetando ele para o futuro. O passado tende a repetir o futuro. Com o tempo há mudanças, conforme ela está explicando. Com o tempo vai mudando. Você tem que estar sempre buscando, orientando para entender essas mudanças. Antigamente era padrão 2:1, 3:1, 1x1 e assim vai. Hoje em dia esses padrões estão mudando, entendeu? E como isso se aplica então ao mundo real, especialmente no universo das apostas e jogos de azar? Bom, considere novamente o apostador. Ele pode ter uma estratégia complexa, baseada em análises e intuição apurada. Ele até pode ter sucesso no curto prazo, ganhando várias vezes seguidas. Mas será que ele encontrou a falha no sistema ou está apenas experimentando uma variação aleatória favorável? Muitos apostadores subestimam ou simplesmente ignoram o impacto da variabilidade inerente aos resultados aleatórios. Variabilidade inerente aos resultados aleatórios. Na verdade, o que ela está dizendo é o seguinte: o camarada é sortudo. Ele teve apenas uma sorte de lucrar várias vezes sem técnica, sem estudo, sem leitura de nada. Ele só é aquela pessoa que entra no mercado, acha que vai dar azul, vai jogar azul, acha que vai dar vermelho, vai jogar vermelho, ou acha que vai sair o número 32 da roleta ou o número 43 da roleta. Ou seja, ele não analisou nada. É isso que ela está dizendo para você. Pessoas que não estudam o mercado acabam fazendo tudo à moda Bangu e acaba errando, perdendo e botando culpa nas casas de aposta. Como se, eu nunca vou vencer, esse jogo nunca é lucrativo, esse mercado nunca se ganha. Quando na verdade você aplica a matemática para vencer o mercado. Tá entendendo? Tem que aplicar a matemática, senão você não vence. Especialmente no curto prazo. Os resultados de poucas apostas podem estar muito acima ou abaixo da expectativa. Mas a lei dos grandes números nos garante que, à medida que o número de apostas aumenta significativamente, os retornos médios desse apostador tenderão a se alinhar com as probabilidades subjacentes do jogo, descontada a margem da casa de apostas. Bem, vamos usar um exemplo prático. Suponha, com base em dados históricos de jogos de futebol no Brasil, que a probabilidade de ocorrer pelo menos um gol no primeiro tempo de uma partida seja de 70%. Se analisarmos apenas 10 jogos, podemos observar 9 com gols no primeiro tempo, ou seja, 90%. Ou apenas 4, 40%. A taxa observada pode flutuar bastante nesses pequenos conjuntos de dados.
Mas se observarmos 100 jogos, a proporção de jogos com gols no primeiro tempo estará provavelmente mais próxima de 70. Se observarmos 1000 jogos, a proporção estará ainda mais perto. Conforme o número de jogos simulados ou observados aumenta, a probabilidade observada converge. Olha aí o estocástico. Olha aí o estocástico. Análise jogos simulados ou observados aumenta, a probabilidade observada. Probabilidade aumentando, conforme o tempo vai passando, conforme os jogos vão acontecendo, a probabilidade se aproxima de 70 ou mais. Por quê? Por causa da repetição, o processo vem acontecendo a longo prazo. Vem lá de trás, tá entendendo? Vem lá de trás, e ele vem se aproximando, e aí acontece a probabilidade favorável para o apostador em chegar e alcançar a sua meta. Converge para a probabilidade teórica de 70%. Isso é a lei dos grandes números em ação. A grande lição aqui é clara e muitas vezes dolorosa para quem vive de apostas. No curto prazo, a sorte ou o azar pode ter um impacto considerável. Uma sequência de vitórias ou derrotas pode ocorrer, mas no longo prazo a aleatoriedade individual se cancela e os resultados médios convergem para o valor esperado, ditado pelas probabilidades estatísticas. Ou seja, você pode ganhar, você que é um apostador novo, que acabou de chegar agora no mercado de aposta, você pode ganhar pela sorte de principiante, né? Pode perder também, dar aquele azar de entrar e perder logo de cara, perder tudo e não conseguir lucrar nada. Mas na maioria das vezes, o apostador iniciante ele sempre ganha. Conforme vai passando o tempo, né, ele para de ganhar, ele começa a perder e ficar negativo. Assim como eu fiquei bastante anos negativo no mercado financeiro por ser novato. Então no começo eu ganhei muito, lá em 2012, quando eu entrei para o mercado, eu ganhei muito. Logo depois eu fui perdendo. E depois que eu fui calejado pelo mercado, apanhado bastante no mercado, eu passei a me tornar lucrativo. Mas antes eu passei a perder bastante. Por quê? Por falta de experiência e vem a sorte de principiante. Então, conforme o tempo vai passando, você vai melhorando e aí a sua probabilidade de acerto se torna maior, porque você já está calejado com as pancadas que tomou no passado e você acaba entrando para dentro da média das casas. Tá entendendo? Então, é que essa mulher ela deu uma tacada de mestre nas explicações. Por isso que eu estou fazendo o react dela. Ela deu uma tacada de mestre nas explicações. Ela falou exatamente aquilo que eu tento passar para vocês de uma linguagem popular. Ela falou de forma científica. Você vê que ela fala muita coisa que não dá para entender nada. Então, o que eu quis passar para você é que ela quis dizer, ela ficou neutra, tá? Ela ficou neutra. Ela não está concluindo que a casa sempre vai ganhar. Ela está dizendo que, matematicamente falando, para você ganhar da casa, você precisa entrar dentro do jogo da casa, dentro do esquema da onde a casa tem os grandes números, tá? A teoria dos grandes números. Então, por isso que ela está falando sobre isso. Então, a teoria dos grandes números a casa aplica. Então, para você estar lucrando da casa no longo prazo, você precisa entrar dentro desse método da casa. E como é que eu faço, Open, para entrar dentro desse método da casa? Bem simples. Você precisa de tempo de tela, estudar bastante, perder mais tempo estudando do que jogando. O que ela quer dizer é que quanto mais você jogar, você se aproxima da perfeição. Na verdade, não seria esse jeito que ela estaria passando para você, tá? Ela não está dizendo esse jeito, dessa forma para você. O que ela quer dizer é o seguinte: quanto mais você estudar a probabilidade, quanto mais você estudar as estatísticas, quanto mais você estudar as vantagens da casa, mais você se aproxima da vitória e fica pelo menos comendo ali as migalhas que vão cair do chão. Porque no final, como ela sempre diz, a casa sempre vence. Essa teoria ela é verdadeira e a gente consegue aí comer pelas beiradas, conforme eu sempre falo para vocês. A ideia de jogar mais vezes na esperança de reverter uma maré de azar é uma falácia comum conhecida como falácia do apostador.
A lei dos grandes números não significa que após uma série de coroas no lançamento de uma moeda, há uma maior chance de sair uma cara para equilibrar os resultados no curto prazo. Cada lançamento de moeda é um evento independente e a probabilidade de sair cara continua sendo de 50%, independentemente dos resultados anteriores. A convergência acontece pela acumulação de resultados ao longo de muitas e muitas tentativas, onde os desvios para mais ou para menos acabam se compensando na média geral. A lei dos grandes números nos revela que o acaso, em grande escala, não é tão caótico quanto parece. A sorte de curto prazo pode criar ilusões, levando apostadores a acreditar em padrões inexistentes após algumas vitórias, ou se sentirem marcados para perder após reveses. Mas a matemática nos mostra que essas flutuações são apenas ruído estatístico que se dissipa à medida que o volume de dados aumenta. E aqui está um ponto crucial. As casas de apostas e os cassinos entendem profundamente a lei dos grandes números. O modelo de negócio deles é construído sobre esse teorema. Eles definem as probabilidades e as ODDs de forma que, a cada aposta individual, haja uma pequena vantagem para a casa. No curto prazo, um jogador pode ganhar uma quantia considerável, mas com a vasta quantidade de apostas realizadas por milhares de jogadores ao longo do tempo, a lei dos grandes números garante que a média dos resultados convergirão para o lucro esperado pela casa. É por isso que a casa sempre ganha no longo prazo. As aplicações da lei dos grandes números vão muito além dos jogos de azar. Ela é um pilar fundamental em diversas áreas. Bem, entendeu? Então, acabou aqui essa parte, ela vai entrar agora nos detalhes. Se quiser assistir completa, eu vou estar deixando o link dela aí para você poder assistir essa matéria completa que ela soltou aí. Na verdade, ela não está falando mal de casa de aposta, não está falando mal dos apostadores, não está falando mal que você não vai ser lucrativo. Ela não está dizendo que você não vai ser lucrativo. Ela está simplesmente passando para você a visão, aquela visão que eu sempre falo para vocês em minhas lives, em minhas mentorias, nos vídeos gratuitos do YouTube. Sempre falo sobre isso. A probabilidade, usa ela ao seu favor. Quanto mais você ficar exposto à tela do computador, mais chance você vai ter de sair vitorioso. Isso em todo o mercado financeiro. A teoria dos grandes números, tá? Ele está aí para pegar aquelas pessoas que não estudaram. Ou seja, você precisa estudar muito, treinar bastante para que você consiga chegar dentro dessa margem, tá? Dentro dessa margem de acerto. É praticamente você pegar o passado, analisar o passado e ver se ele vai replicar o futuro. Com o tempo ele vai se mudando. Então é por isso que você precisa de tempo de tela. É por isso que você precisa todos os dias estar pelo menos olhando os jogos que você gosta, para você ir se acostumando com as jogadas, entendeu? Então o que ela quis dizer, e é muito boa essa matéria dela, é que você pode sim ser lucrativo. Até no longo prazo ser lucrativo. A casa sempre ganha, pode sempre estar ganhando daqueles que estão chegando agora. Mas ela não pode estar ganhando de você. Se você tem aí 1 ano de mercado, 2 anos de mercado, 3 anos de mercado, ainda é fresco, ainda é novato. Entendeu? Eu apanhei do mercado financeiro 8 anos da minha vida, mas eu estou falando de mercado de Forex, tá? OB, Forex. Cassino não, cassino foi rápido. Como eu já tinha apanhado bastante, o cassino para mim foi mais fácil, porque eu já sabia das armadilhas que ele poderia me proporcionar. Mas quem tem aí de cassino, tá bom? 6 meses, 1 ano, ainda é bebezinho, cara. Ainda vai ter muito ainda. Se não perder o dinheiro, ainda vai perder muito dinheiro. Então tome cuidado, procure estudar bastante. Se você não perdeu dinheiro, tem como não perder nos dias de hoje, porque hoje você tem muita matéria aí para te auxiliar a não perder mais dinheiro. E acompanha essa mulher aí, que ela manda bem pra caramba, tá bom? É a doutora aí, né, que dá aula aí de matemática quântica, física, química, aí tu acha que tudo que tiver de matemática do universo, essa mulher entende, tá? Então segue ela pode te ajudar aí nos seus mercados cassino.
Galera, se você gostou, deixa seu like aí, comenta também, tá bom? Eu quis fazer esse react para poder mostrar para vocês que esse mercado não é brincadeira, tem como ser lucrativo. Eu botei aqui uma especialista para falar com vocês, né? Ela soltou essa matéria essa semana e eu achei muito interessante. E ela relata sempre tudo aquilo que eu sempre falei para vocês, tá? Esse mercado é um mercado perigoso e você precisa estudar. Para quem não estuda, toma na cabeça, meu amigo, não tem jeito, tá? Vai continuar tomando a vida toda. Valeu, galera, um abraço, sucesso a todos. Quer mais vídeos sobre esse? Comenta aí e a gente lança mais outros, tá bom? Um abraço, fui!